Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica Rápida com o Professor Antônio. Hoje eu separei para vocês uma dica rápida sobre lançamento oblíquo. Afinal, nem todo tipo de movimento que a gente vê vai se tratar de um movimento horizontal normal ou de um movimento vertical normal. Pode ser um lançamento entre a horizontal e a vertical, ou seja, formando um determinado ângulo, uma obliquidade, tá? Então, teoricamente aí, eu vou falar o seguinte: a definição de lançamento oblíquo é um lançamento que forma um ângulo θ com a horizontal, tá? Esse ângulo θ medido com a horizontal. Às vezes ele pode te dar um ângulo com a vertical, mas no padrão ele vai falar desse cara aqui. Essa é a definição. Primeira coisa que eu quero olhar com vocês quando a gente estiver falando desse senhorzinho aqui. Seguinte, quando a gente fala de vetores no geral, um vetor, quando ele está na diagonal, é muito interessante para a gente, nessa situação, falar das componentes desse cara. Aqui funciona da mesma maneira. Então, quando você pega uma velocidade inicial de lançamento V0, é muito mais cômodo você pegar esse cara aqui e colocar uma componente aqui e colocar como uma componente lá. Então, você vai fazer uma decomposição. Lembra da regrinha que é o seguinte: se você está com esse cara aqui e leva ele lá para cima, olha o que está acontecendo com esse ângulo. Pegou o vetor aqui, levou para lá, abriu o ângulo, abre seno, e se você trouxer esse cara aqui para baixo, você está fechando o ângulo, fecha cosseno. Então é a regrinha do abre seno, fecha cosseno na hora das componentes. Abre seno, fecha cosseno, abre seno, fecha cosseno. Então, em x, o que vai acontecer no eixo que a gente está chamando de eixo x, do plano cartesiano, tá? Eu vou ter uma componente Vx que vai ser V0 cosseno θ. Fechou o vetor, fecha cosseno. Em y, eu vou ter o quê? Um V0y, tá? Que vai ser, levou o cara para lá, abriu V0 seno θ, em função daqueles caras. O que é importante lembrar, além de saber calcular as componentes? Lembrar o seguinte, que na componente x o movimento é uniforme. Por quê? Não tem nenhuma aceleração no eixo x. A gente está desprezando resistência do ar, a gente vai imaginar que não está ventando na hora do lançamento e todas essas coisas. Agora, em y tem uma diferençazinha, por isso que eu já até coloquei V0y. Porque durante todo esse movimento aqui, lembrem, a gravidade é uma aceleração e ela está agindo no sentido contrário. Então aqui, ó, esse cara é um movimento uniformemente variado no eixo y. Então vai tratar do eixo x, você pode usar o sorvete, pode usar a equaçãozinha da velocidade sobre o tempo. Vai tratar de algo no eixo y, você tem que usar equações do movimento uniformemente variado. Sorvetão, Torricelli e Voat, como a gente chama popularmente. Beleza? Entendemos as componentes. Vamos observar agora o movimento como um todo, como ele funciona, tá, gente? Então aqui é o seguinte, dá uma olhadinha. Estou lançando esse cara aqui, velocidade V0, ângulo θ com a horizontal, tá? Esse cara, enquanto ele vai subindo, reparem uma coisa, essas duas componentes que estão aqui, a componente x é movimento uniforme. Então, durante toda essa trajetória aqui, o Vx tem o mesmo valor em qualquer ponto da trajetória, tá? Ele não pode mudar. Agora, o Vy, esta componente aqui, que começa com um determinado valor, ela vai diminuindo, 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 até chegar no ponto mais alto. E aí a componente y zera, não a velocidade total, tá? E depois ela vai aumentando, 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 até chegar ao solo novamente. O que é importante a gente lembrar? Se o cara perguntar para você a velocidade em um ponto da subida ou da descida, lembra que você tem duas componentes. Então você vai precisar o quê? Fechar esse cara aqui, ó, e fazer um Pitágoras aqui no meio, tá? Para descobrir o vetor resultante. Eu tenho componentes vetoriais para olhar esse cara, tranquilo? Agora, no ponto mais alto, eu tenho só a componente x. E por isso, essa velocidade Vx é considerada a velocidade mínima em todo o movimento. O menor valor de velocidade que esse objeto lançado obliquamente vai assumir é o valor da componente x e será no ponto mais alto. Tranquilo?
Outros caras importantes, agora que a gente observou e entendeu um pouquinho esse cara. Seguinte, ele pode perguntar para você um negocinho chamado tempo de subida. O que é isso? O tempo do lançamento até o projétil chegar no ponto mais alto da trajetória. Ou ele pode perguntar o tempo total, que nada mais é do que 2 vezes esse tempo de subida. Porque o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Fechou? Ele pode perguntar um carinha aqui, ó, chamado altura máxima, que é a altura máxima que esse corpo atinge em relação ao nível de lançamento, tá, gente? Muito cuidado com isso. E ele pode perguntar o alcance desse lançamento, ou seja, lancei o cara aqui. Qual a distância ele conseguiu chegar do ponto que eu lancei? O que a gente chama de alcance. Para cada um desses caras, tem 2 formas para calcular, e eu vou mostrar as 2 para vocês. Tempo de subida. A primeira forma é, professor, não quero lembrar equações novas, então lembra que ele vem do eixo Y, porque é um tempo de subida, tá? E a subida tem a ver com o eixo Y, movimento uniformemente variado. Lembra então que você pode usar o VOAT. Eu já adaptei, no lugar da aceleração já entrou a gravidade, e eu deixei claro que as componentes de velocidade são as componentes Y. E lembra, tá, gente, por que é menos a gravidade e não mais, como é na equaçãozinha lá? Porque a velocidade inicial está para cima e a gravidade está para baixo. Sinais contrários, sentidos contrários, alguém tem que ser negativo. O comum é que a gravidade seja. Fechou? Beleza. Agora, esse tempo aqui, usando o VOAT, só será o que eu quero, tempo de subida, quando a velocidade final for nula. Porque saindo aqui, ó, da velocidade inicial, até eu chegar lá, a velocidade final é nula, aquele cara é o tempo de subida. Não quer fazer esse cara? Então você pode lembrar direto em relação não às componentes, tá? Você pode lembrar direto em relação à velocidade inicial, que, vou até apagar esse pedacinho aqui, tá? Que o tempo de subida é V0 vezes o seno desse ângulo dividido pela gravidade. Vou até colocar a gravidade mais centralizada aqui um pouquinho, por meu editor me zoar mais um pouquinho, tá, gente? Edições em meio de vídeo, tá lá. Então tá aqui para vocês. Fechou? Esse cara aqui. Lembrando, cuidado, tá? Esse aqui é o V0y. Usando essa equação, você está usando esta componente. Usando essa equação, você já está usando a velocidade inicial normal. Ok? Seguindo. Altura máxima. Se você vai calcular a altura máxima, tá claro de novo que a altura tem a ver com o eixo Y, movimento uniformemente variado. Lembra que ele sai do Torricelli para a gente. O que eu vou colocar? Já coloquei o Torricelli lá com as componentes da velocidade em Y, tá? E esse cara aqui, que é o ΔH, ele só será a altura máxima quando a velocidade final for nula. Pelo mesmo motivo que a gente viu para esse cara, beleza? Posso usar esse. Lembra que esse cara aqui, componente. Agora, quero fazer direto em relação à velocidade inicial. Posso lembrar que a altura máxima vai ser a velocidade inicial ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo de inclinação, dividido por 2 vezes a gravidade. Ok? Último cara, alcance. E o alcance é o único dos nossos caras que está ligado ao eixo X. O alcance está ligado a quanto ele se deslocou aqui na horizontal. Movimento uniforme. Posso usar a equaçãozinha da velocidade, sem problema nenhum. Só que esse ΔS só será o meu alcance quando esse tempo aqui, o intervalo de tempo, for o tempo total do movimento. Porque o tempo que eu tenho para me deslocar aqui no eixo X é o tempo total em que esse cara realizou esse movimento parabólico aqui, ok? Quero lembrar não em relação à componente X, que está aqui. Quero lembrar no total. Posso lembrar que em relação à velocidade inicial, o alcance é o quê? V0 ao quadrado, seno de 2θ. Cuidado, tá, gente? Vou até colocar aqui, ó, entre parênteses. Isso aqui é um arco duplo. Arco duplo. Então é seno de 2θ dividido pela gravidade em relação à velocidade inicial. Uma dica, um detalhe. Não quero decorar as equações. De todas essas, a melhor para você lembrar é esse cara aqui, sem sombra de dúvidas, tá? Porque ele vai facilitar muito a sua vida. Outro detalhezinho, isso aqui envolve um arco duplo. Então tem situações que o exercício vai te falar qual o alcance é máximo. Lembrem-se sempre que o alcance será máximo
Então vou agachar e escrever aqui no cantinho para vocês, ó, o alcance máximo vai acontecer quando o ângulo for o quê? De 45 graus. Esse é o ângulo que vai propiciar para nós o alcance máximo em relação ao lançamento. Beleza? Valeu, pessoal! Essa foi a dica rápida de hoje.